Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, pessoal, a novela Arboleda e a sua transferência para o Vasco vem dando o que falar. Tivemos atualizações agora há pouco, trazidas pelo jornalista PVC, Paulo Vinícius Coelho, sobre a negociação desse atleta com o Vasco. Vamos explicar aqui como que está de fato essa situação, uma negociação aí muito complicada, que pode ser uma dor de cabeça enorme para o Vasco. Só que o Vasco demonstra, de fato, interesse no jogador. Vamos falar desse mercado vascaíno e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco já está monitorando o mercado aí atrás da famosa oportunidade de mercado, né? Jogadores bons que podem ficar livres ou que já estão livres no mercado, que chegariam com baixo custo ao Vasco, já que o Vasco ainda não teve a sua SAF vendida, sempre bom deixar claro isso. O Max Faria Lamack ainda não concretizou o negócio da compra da SAF, ou seja, o associativo é que fará as contratações, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, até esse presente momento, será o associativo do Vasco que vai conduzir as negociações e contratar ativos para o clube no meio do ano, durante a Copa do Mundo aí, ou até antes, né? O Vasco, inclusive, já pode contratar jogadores, só que esses atletas não podem ser registrados ainda no BID da CBF, porque a janela de transferências está fechada. Mesmo esses atletas estando sem contrato, sem time, eles não poderão fazer suas estreias com a camisa do Vasco. Por exemplo, se o Vasco contrata um jogador hoje, amanhã ele não pode jogar, e nem semana que vem, nem nesse mês. Somente quando iniciar a janela de transferência, se eu não me engano, vai se abrir em julho. No início de julho ali, já deve abrir a janela de transferências e o Vasco vai poder fazer o registro desses atletas. O que é bom para o clube é que vai ter a pausa para a Copa do Mundo, né? O Vasco pode, por exemplo, contratar jogadores agora, esses caras ficarem treinando, adquirindo a boa forma física, para depois, já com o treinamento do Renato Gaúcho, porque com certeza vai ter um treinamento muito forte durante essa Copa do Mundo, para que a volta do Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, o Vasco volte bem. Certamente, essa pausa para a Copa do Mundo, o Vasco vai utilizar bem para fazer muitos testes, treinamentos e contratar jogadores, para esses caras se entrosarem, entrarem bem no time do Vasco e até mesmo já surpreenderem os torcedores logo de cara, né? E o associativo do Vasco, com o Pedrinho, Edmar Lopes, Felipe e também o técnico Renato Gaúcho, serão os responsáveis na busca aí por reforço. E já surgem os primeiros nomes, né? A gente já está falando aqui de alguns dias de alguns atletas, né? A gente já falou do Pedrinho, que já foi contratado, lateral esquerdo, que já assinou um pré-contrato com o Vasco. Várias fontes confirmaram que esse jogador será reforço do Vasco, é o primeiro reforço para o meio do ano, atleta que está vindo do América Mineiro, lateral esquerdo. Só que agora a gente teve aí o Avelar, que se destacou na Sul-Americana, né? Vamos ver como vai ficar essa situação. O Vasco pode ter 4 laterais esquerdos aí, 2 jogadores promissores, que é o Avelar e também o Pedrinho, que está chegando por isso, que é um jogador jovem, promissor, está chegando de graça, mas é um jogador muito promissor vindo do América Mineiro, e também os 2 principais laterais, que são o Piton, lateral esquerdo, reserva, e também o Cuiabano, titular. Com certeza, o Vasco vai ter boas peças ali para a lateral, só que claramente aí o Vasco fez esse movimento da contratação do Pedrinho antes de fechar com o Cuiabano, né, cara? A gente não sabia se o Cuiabano ia ser contratado, o Vasco de fato contratou o Cuiabano, só que já tinha fechado a contratação desse lateral esquerdo e ele vai vir para o Vasco mesmo assim. Aparentemente, o Vasco não estava contando com o descenso tão grande tecnicamente do Piton e por isso fez essa contratação do Cuiabano, que custará, caso o Vasco queira comprar ele em definitivo, 61 milhões de reais aos cofres do clube. O Vasco claramente deve tentar fazer esse movimento, já que já tem time na Europa interessado no Cuiabano. A gente até falou dias atrás do Borussia e também do Bayer Leverkusen. E o Pedrinho chega, na minha opinião, para ser a terceira ou quarta opção, disputando ali com o Avelar, jogador da base, que foi até certo ponto muito bem na Sul-Americana, bastante elogiado pelos vascaínos. Talvez, se o Vasco vender o Lucas Piton, que eu acredito que deverá acontecer no meio do ano, o Vasco possa promover um desses 2 laterais para serem o reserva imediato aí do Cuiabano, caso o Vasco também adquira o Cuiabano aí nesses próximos meses. Além dessa situação do Pedrinho, que fechou o pré-contrato, o Vasco também estaria interessado em outros jogadores que estão praticamente livres, né? Ou quase livres, né? Um está livre, que é o Martins, a gente já falou aqui alguns dias desse jogador, o jogador está lesionado, mas que interessa ao Vasco, de fato, o interesse procede,
A ESPN Brasil trouxe primeiramente com exclusividade que, de fato, o Vasco quer contratar jogador de 31 anos, teve uma lesão gravíssima no joelho, só volta a jogar no fim do ano, e mesmo assim o Vasco tem interesse nesse venezuelano, rescindiu o contrato com o Corinthians, e além do Vasco, clubes da MLS também demonstram interesse no jogador. Ele chegaria de graça, o Vasco tendo que arcar somente com os seus salários. Só que é um atleta que vai chegar ao clube aí, cara, lesionado, né, bichado. Não vai jogar de imediato, nem depois da Copa do Mundo ele vai estar à disposição. Claramente eu não farei esse movimento, por mais que seja um jogador que vai chegar de graça, possa ter mostrado alguma qualidade ali no Corinthians, eu não contrataria um jogador que está vindo de uma grave lesão no joelho e só volta a jogar no fim do ano, né? Por aí você já vê que não é lesão simples. Além desse nome, outros jogadores, esses têm vínculos com seus clubes atuais, mas que estão em rota de colisão, né? Para tentar a sua saída desses clubes. O primeiro nome deles, como todo mundo sabe, é o Arboleda. O Arboleda, de fato, desperta interesse do Vasco. É uma negociação aí que o Vasco já está tratando há algum tempo. O Vasco buscou informações junto ao São Paulo a respeito desse atleta. O São Paulo, na ocasião, não quis negociar o Arboleda. E agora o jogador foi para o Equador, está buscando a rescisão com o São Paulo. Ele não quer mais vestir a camisa do São Paulo. E o São Paulo está ameaçando multar o jogador em 600 milhões de reais. Olha só, o preço da SAF do Vasco. Esse é o valor que o São Paulo quer de multa rescisória com a Arboleda. E deixou bem claro, segundo o GE. Globo, o clube que contratar o atleta pode sim ter que arcar com as consequências e entrar no bolo, né? Tem que pagar alguma coisa ali ao São Paulo. O São Paulo já vai notificar esses clubes que têm interesse na contratação da Arboleda, e as informações que a gente tem é que Vasco e Internacional foram os dois clubes aqui no Brasil que demonstraram interesse nos últimos dias aí nesse atleta. E hoje à noite tivemos a atualização trazida pelo Paulo Vinícius Coelho. Segundo o jornalista, de fato, o Vasco já entrou em contato com o zagueiro que vive essa situação conturbada lá no São Paulo. Segundo a informação, o Vasco se antecipou e ligou para o atleta para entender a situação. E o Vasco deixou claro que tem interesse na contratação, aproveitando a possibilidade dele ficar livre no mercado. Nas informações iniciais da ESPN, a Arboleda teria se mostrado bem contente com o contato do Vasco, com o interesse do Vasco e que gostaria de vestir a nossa camisa. O jogador que está vivendo aí esse conflito no São Paulo após episódios recentes de indisciplina e afastamento, que deve levar à rescisão contratual nesses modos que a gente falou. O São Paulo tem uma multa astronômica e claramente o jogador não tem esse dinheiro para pagar de multa, né? E com isso pode virar um imbróglio gigantesco. Caso o jogador acerte a sua rescisão contratual, o Vasco hoje é o grande clube na parada e ele, se sai do São Paulo, possivelmente será reforço do Vasco. E segundo as informações do PVC, além do Vasco, outros clubes também demonstraram interesse no atleta e o Vasco foi o clube que mais se movimentou nos bastidores para contratar o Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos, chegaria para ser titular do time do Vasco, né? Vamos ficar no aguardo. Uma fonte muito confiável, o PVC é um ótimo jornalista e, na minha opinião, o Arboleda é um ótimo reforço, porém o Vasco tem que tomar cuidado aí nessa situação, desse imbróglio dele com o São Paulo, para que o Vasco não caia nesse, digamos, conto de fadas e tenha que pagar uma multa astronômica, ter que investir em justiça, porque claramente o São Paulo vai querer colocar o jogador lá na FIFA, buscar direitos. A gente já sabe como que é que funciona esse tipo de negociação, esse tipo de situação, né? O Vasco tem que ficar de boa, esperar a rescisão contratual acontecer, ser publicada no BID, para aí sim o Vasco fechar essa contratação, que na minha opinião seria um bom reforço sim, e iria compor muito bem o nosso elenco. Além do nome do Arboleda, a gente está falando de jogadores que estão buscando sua rescisão contratual com seus clubes. Mais cedo a gente até falou aqui, da informação trazida pelo Emerson Rocha, que o Vasco de fato tem interesse no Wallace, volante do Cruzeiro, que foi já afastado por também atos de indisciplina, ao falar mal de companheiros de clube, e até mesmo há quem diga que ele falou mal do Cruzeiro. As informações que a gente tem é que o jogador não joga mais no Cruzeiro e o Cruzeiro tenta aí buscar uma rescisão para ele deixar o clube. O jogador ganha muita grana no Cruzeiro, tem um contrato ainda um pouco mais extenso na Raposa e claramente não jogou nada no Cruzeiro, né? Esse nome é um nome que não me agrada, por mais que ele já tenha jogado bem na Europa, jogado bem no Grêmio, mas na minha opinião é um nome que eu não sei se seria uma boa pro Vasco, porque pode ser um jogador caro e vir não fazer nada, né? Ele tá pesadão, eu vi alguns jogos do Cruzeiro com o Alisson em campo, meu amigo, não gostei nada, cara, um jogador, praticamente um ex-jogador de atividade. Na minha opinião, ele não mostrou força de vontade para dar a volta por cima no Cruzeiro e não sei se esse tipo de jogador se encaixa no perfil que o torcedor vascaíno quer. O Vasco precisa de jogador raçudo, jogador que quer estar no Vasco e jogador que vai dar a vida pelo clube. O Vasco precisa disso.
E o Wallace não é esse perfil, cara. O Wallace não tem esse perfil aí, é um jogador mais na dele, digamos assim, mas, na minha opinião, é um jogador que não agregaria tanto assim ao elenco do Vasco. Mas se ele vier jogar o futebol da Udinese, jogar o futebol de alguns clubes lá no futebol europeu, quando ele jogava na Alemanha, certamente, na minha opinião, seria um ótimo reforço. A gente viu vários clubes disputar a contratação desse atleta. O Cruzeiro venceu, pagou milhões e milhões por esse atleta e ele não jogou nada. Se ele quiser jogar bola ainda na sua carreira, tá com 31 anos, se eu não me engano, um atleta já se encaminhando ali para ser veterano. Se ele ainda quiser ter um suspiro na sua carreira, pode ser que talvez o Vasco seja um ótimo caminho, porque ele vai chegar e lutar por a titularidade, até mesmo ser titular incontestável, se ele estiver bem, se ele mostrar força de vontade. O fator importante é o Renato Gaúcho, já conheceu o atleta, pode talvez desenvolver bem, trazer, resgatar o futebol do jogador. O Renato já fez isso várias vezes lá no próprio Grêmio, e esse seria o único caminho possível que eu vejo do Wallace vestir a camisa do Vasco, o Renato Gaúcho tentar recuperar ele de alguma forma. Ele chegando ao Vasco, do jeito que ele jogou no Cruzeiro, não quero nem de graça, nem de graça. Tomara aí que o Vasco faça movimentos corretos, inteligentes, para que não cometa erros aí na próxima janela de transferências, e por isso o Vasco já quer se antecipar. As informações que a gente tem é que o planejamento do Vasco já se iniciou, tanto que a gente está vendo a negociação com a Arboleda, já deixando bem claro que o Vasco quer tentar trazer reforço para durante a pausa para a Copa do Mundo, esses jogadores talvez já estarem no clube treinando para que o Renato Gaúcho comece a trabalhar bem com esses jogadores para o retorno do Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil, como a gente falou. Comenta aí o que você acha dessa situação do Arboleda, também Wallace e Martins, se te agrada esses nomes, e também a contratação do Pedrinho, como a gente até falou no canal, já é reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais explicativo para você entender como que está o mercado do Vasco. Nos próximos dias devemos ter mais novidades. Essa é aquela fase que já começa a iniciar já as transferências, os clubes já buscando se movimentar. E para você não perder nada, se inscreve aqui no sininho. Muito obrigado aí quem ficou até o final assistindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.